Bom dia, criança. Vamos corrigir a atividade de ontem. Passei a questão 3, 4 e 5. Viu? A questão 3 mostra aqui esse sólido, né? E ele pergunta nesse sólido quantas arestas e quantos vértices ele tem, certo? Então o que é que você tem que fazer? Você vai ter que contar, né? Você vai lembrar que os vértices são todas essas pontas aqui, ó, né? Esses pontozinhos, essas quinas, e você vai contar quantos tem. E as arestas são essas retas, né, que ligam de um ponto ao outro. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Terceira questão, vértices eu tenho 10. Arestas, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí 6, 7, 8, 9, 10. Agora 11, 12, 13, 14, 15. Então eu tenho 15 arestas, certo? Pronto. Terceira questão é fazer só isso. Na quarta, quantos vértices a pirâmide tem e quantas faces? Então aqui ele não pergunta arestas, né? Pergunta só quantos vértices e quantas faces. Os vértices tem um aqui em cima. Aí os outros estão aqui embaixo, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então 8 mais 1 dá 9, que é o 8 de baixo mais 1 em cima. Então 9 vértices. E agora quantas faces, né? Vamos lá, ele tem aqui atrás, ó, ele tem 1, 2 e 3. Agora visível aqui na frente tem, ó, 4, 5, 6, 7, 8 e mais um embaixo, 9, certo? Então aqui ele tem 9 faces. Então na quarta questão é só isso. Quinta questão. Veja a figura plana. Veja essa figura plana que corta, que depois de cortada e dobrada formará a superfície de um prisma. Ou seja, essa figura aqui, ela antes representava, por exemplo, algum tipo de caixa, né, de algum formato, e quando ela foi cortada e aberta, ela ficou nesse formato aqui, ó, né? Então ela quer saber, caso eu monte, vai ficar em qual formato, né? Então perceba, ó, você vai ver, eu quero que você perceba que esses dois aqui, ó, vão ser as bases, né? A parte de baixo e a parte de cima. Então é interessante que você procure uma alternativa em que a parte de baixo e a parte de cima tenham exatamente esse desenho, ó. Você pode ver que esse aqui não tem como, esse daqui também não tem como. Esses dois são parecidos, porém vai ter que ser esse terceiro, pelo fato de que aqui eu tenho, ó, 6 lados, em cima e embaixo, ó. Aqui eu só tenho 5, ó. Então é o prisma da letra A, é o terceiro. Então quinta letra A é o terceiro prisma, certo? Letra B. Como você classifica esse prisma? Os prismas a gente classifica pela sua base, certo? Então a base aqui é um hexágono, certo? Porque tem 6 lados. Então é um prisma de base hexagonal. Então prisma de base hexagonal, certo? Prisma de base hexagonal. Quantos e quais os polígonos que ele tem nas suas faces? O que é que isso quer dizer, ó? Cada um aqui numa face, ó, você pode representar, ó, cada uma dessas figuras aqui, ó, é uma face, né? Ele quer saber quais são os tipos de figuras planas que eu tenho aqui. Por exemplo, aqui é um retângulo, ó. Então ele tem retângulos e ele tem hexágonos, ó. Aqui é um hexágono e aqui é outro hexágono. Então ele tem retângulos e hexágonos. Então na letra C, retângulos e hexágonos, certo? Retângulos e hexágonos. E por fim ele pede na letra D qual o número de arestas e de vértices. Aí eu pergunto, você vai contar por aqui, né, por essa figura
desmanchada, não, você tem que montar, olhar pela figura inteira, viu? Então vamos lá, arestas e vértices. Os vértices: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 12 vértices. Coloca aqui, ó, 12 vértices. Arestas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui embaixo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então eu tenho 18 arestas. Bom, bem simples. Essa aqui é a correção da atividade. Espero que vocês tenham de fato entendido. Agora eu quero que vocês percebam nessas alternativas o fato de que, por exemplo, em nenhuma delas foi pedido aresta, vértice e face simultaneamente, né? Somente uma delas foi pedido. Então, se ele só pede dois, né? Se ele só pediu dois, por esses dois teria como a gente encontrar o terceiro, né? Bom, então essa é a nossa dificuldade agora. Mas enfim, isso aqui é o que vai gerar o nosso conteúdo de hoje. A gente vai estudar hoje sobre a relação de Euler, certo? Euler é o nome do cara que inventou isso aqui, né? Inventou essa relação. Ele saiu de uma simples pergunta, né? Tem como saber a quantidade de vértices, né? Arestas e faces, ó, vértices, arestas e faces. Se eu não souber uma dessas medidas, vamos lá, você pegou aqui uma figura geométrica como essa aqui do canto, né? E eu quero saber a quantidade de vértices, arestas e faces, mas a questão só me dá dois desses valores e pede para encontrar o terceiro. Por exemplo, só me deu a quantidade de vértices, faces e eu quero encontrar de arestas. Por mais que eu... meu, como você vai dizer, meu, mas é só contar. Certo, sim, é só contar. Mas tem como saber mesmo assim, sem precisar contar? Tem, certo? E a gente usa a relação de Euler, certo? É uma coisa que facilita muito a nossa vida. Que bastaria eu encontrar dois valores, o terceiro já fica bem mais simples de encontrar, não precisaria nem contar. Às vezes você pega, por exemplo, uma figura geométrica muito grande e dificulta muito a sua contagem. Aí você encontra dois valores, o terceiro não precisa ir lá ter todo aquele trabalho de contar, né? Bom, agora tem uma observação, né? Só se aplica a poliedros. Vocês lembram o que são poliedros? São aqueles sólidos geométricos que em todos os seus lados têm figuras planas. Ou seja, corpos redondos não tem como aplicar isso aqui, certo? Porque corpos redondos, eles têm algumas de suas partes, né? Alguns de seus lados, eles são arredondados, eles não são planos. Aí a relação de Euler diz o seguinte, né? Ó, a soma dos números das faces com os vértices, ó. Então, se você pegar a quantidade de vértices mais a quantidade de face, sempre vai ser igual à quantidade de aresta mais duas unidades, ó. Olha aqui, ó. F não é face, V não é vértice, A não é aresta. Então, quando você somar isso aqui, ó, sempre vai ser igual a quantidade de arestas, só que somado duas unidades. Vamos perceber aqui como é que acontece na prática, ó. Aqui eu tenho, ó, a quantidade de vértices é 6, a quantidade de faces é 5. Então, o que é que acontece? O que é que ela diz, ó? Ela diz o seguinte, ó, a quantidade de vértices mais a quantidade de faces, né, ó, se você somar essas duas medidas, ó, 6 mais 5, ele diz que tem que ser igual a quem? A quantidade de arestas, que eu não sei quanto é, então eu vou colocar aqui o A de aresta, mais 2, certo? Quanto é que dá isso aqui, ó? 11, né? 11. 6 com 5 dá 11. Então é igual a quantidade de arestas mais 2. Qual o número que mais 2 dá 11? Aí você vai dizer, Melk, é 9, certo? Você vai dizer 9, porque 9 mais 2 não é 11? Sim. Então, a quantidade de arestas aqui é 11. Ou 9, perdão. Vamos fazer a conta para ver, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui o 9.
certo? Então sempre que você souber somente 2 desses valores, para encontrar o terceiro é muito simples, né? Basta que você substitua aqui, ó, os valores que você tem, ó, os vértices, faces e arestas, né? E você vai ficar com uma conta super simples de resolver, né? Vamos fazer aqui mais alguns exemplos, ó. Eu quero que isso aqui fique bem engessado para vocês. Vou ver aqui um exemplo. Se eu tiver um poliedro onde ela tenha 6 vértices e ele tenha, vamos supor aqui, 5 arestas. 5 arestas não, vou botar 8 arestas. Quantas faces ele vai ter? Bom, o que é que eu tenho que fazer? Ele diz, ó, que vértice mais face, ó, quanto é os vértices? 6. Mais quantas faces? Não sei, sei lá, coloca um ponto de interrogação que você não sabe, né? Vai estar querendo achar. Vai ser sempre igual a quem? A aresta mais 2, ó. Quantas arestas eu tenho? 8. Mais 2. Então simplifica aqui, ó. Faz essa conta para ficar bem mais fácil, ó. 8 mais 2 dá 10, né? Qual o número que mais 6 dá 10? Eita, meu, que isso é fácil. Esse número aqui é 4. Bom, então quer dizer que 4 é o número que mais 6 dá 10. Então 4 é a minha quantidade de, ó, de faces. Certo? Aqui, ó, 4. 4 é a minha quantidade de faces. Então é bem simples, é dessa forma. Basta que você siga isso, ó. No lugar do F, coloca a quantidade de faces. No lugar do V, coloca a quantidade de vértices. No lugar do A, coloca a quantidade de arestas. Vai ficar faltando algum dos valores que você não conhece. Em vez de colocar, em vez de você deixar em branco, você coloca um pontinho de interrogação, porque é nele que você quer encontrar. Ah, então estou querendo encontrar esse pontinho de interrogação. Aí você vai tentar dizer qual é o valor que encaixa ali, né? Qual é o valor que está faltando de fato, para que aquilo ali dê certo. Então espero que vocês tenham entendido, viu? Qualquer coisa me perguntem lá no WhatsApp.